Olha só que interessante. O nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, ontem participou de um evento no Rio de Janeiro e é um evento que tem relação com encontros do G20, chama States of the Future. States of the Future. E lá pelas tantas, ele defendeu esforços do governo brasileiro no fortalecimento à indústria nacional. E ele fala da desindustrialização precoce que houve no Brasil, ele diz que nós temos que fazer alguma coisa, defendeu a reforma tributária como algo importante para a reindustrialização brasileira. E lá pelas tantas, ele disse o seguinte: a indústria precisa de um menor custo de capital para poder voltar a investir. E destacou o papel do BNDES para isso. A indústria precisa ser competitiva, aí pode entrar o BNDES. Se eu pego emprestado dinheiro, capital, para trabalhar com 8% de juro real e o meu concorrente 1% ou zero, como é que eu vou competir? Então, ele fala sobre a importância de o Brasil desenvolver uma política de juros mais barata e fala do papel do BNDES. Aí eu fiquei pensando e fui fazer umas contas. A indústria brasileira é essencial para a economia nacional. Ela está ligada à produção de PIB importante, ela está ligada a pagamentos de salários mais elevados do que em outros setores. A indústria paga melhor do que o setor de serviços, a indústria paga melhor do que o agronegócio, a indústria paga salários melhores. A indústria precisa investir para poder sobreviver em pesquisa e desenvolvimento. A indústria ela ajudou a fortalecer a educação, tem uma série de virtudes. A indústria dá solidez, dá previsibilidade para a produção de PIB, quando você pensa, por exemplo, que o agro depende de clima, por exemplo, depende muito de clima. E a indústria ela tem uma produção mais regular nesse sentido. Claro, se tiver modernizada. E no caso do Brasil, a indústria padece de alguns males complexos. Um deles é a falta de acesso ao capital mais barato, de forma que o ponto apresentado pelo Geraldo Alckmin faz algum sentido. Mas quando você vai olhar os números, você vê o seguinte: para a indústria poder recuperar o terreno perdido nos anos 70, quando ela tinha 55% da produtividade americana, explico. 55% da produtividade significa o seguinte, que no mesmo tempo, com o mesmo esforço, a gente produzia 55% do que produziam os americanos. Se os americanos produzissem 100 automóveis, a gente produziria 55 automóveis. Se os americanos produzissem 100 bolas de basquete, a gente produziria 55 bolas de basquete. No mesmo tempo, com a mesma energia. Qual é o efeito sobre isso? O preço final do produto. Se você tem os mesmos custos de mão de obra, de energia elétrica, de pagamento de tributo, seja lá o que for, e não é o caso no brasileiro, o custo é mais alto, né, quando a gente fala de tributos. Mas digamos que, dadas as mesmas condições, a indústria brasileira produzindo 55% do que a indústria americana em produtividade, capacidade de produção no mesmo tempo, né? Os nossos produtos ficam muito mais caros. E se os nossos produtos ficam muito mais caros, a gente não consegue ter espaço. Então a gente precisa aumentar a produtividade. A gente precisa conseguir produzir mais com a mesma quantidade de energia investida, não energia elétrica, energia em geral, os insumos todos. E a gente tinha 55%. Hoje a gente tem 20%. Olha só, se antes para cada 100 bolinhas a gente conseguia produzir, 100 bolinhas americanas, a gente conseguia produzir 55 bolinhas, agora para cada 100 bolinhas que os americanos produzem, a gente só consegue produzir 20 bolinhas no mesmo tempo, com a mesma energia, com o mesmo custo. Então os nossos produtos são muito mais caros do que os produtos americanos. Isso comparando com os americanos, eu não estou comparando com os chineses, eu não estou comparando com o Vietnã, não estou comparando com a Coreia do Sul, eu não estou comparando com nenhum outro país.
Para que a gente retome 55% de produtividade, a gente precisaria investir quase 5% do PIB ao ano durante uma década. Olha isso. Significa que a gente teria que investir meio PIB brasileiro numa década. Mais ou menos. O que é um volume assombroso. E a gente investe metade disso. Então, a gente precisaria conseguir investir, com todo o apoio que tem hoje, hein? Com o BNDES, com tudo que a gente tem, a indústria investe cerca de 200 bilhões de reais por ano. E precisaria investir o dobro disso, 400, seria mais, 450. O BNDES tem reservado para a indústria, no ano passado, 30 bi. Como é que o Geraldo Alckmin pode dizer o que disse, que o BNDES pode ser uma fonte importante para a indústria, se o BNDES no ano passado investiu 31 bi e a indústria teria que ter investido 458 bi, dos quais ela investiu 200 e pouco, então precisaria arrumar mais 220, 230 bi. O BNDES tinha 30 bi para a indústria. Ou seja, a gente teria que pegar o BNDES brasileiro, o Banco de Fomento indiano, chinês, japonês, para chegar e ter 200 bi para a indústria. Não tem 200 bi possíveis para a indústria. O BNDES pode dobrar o que ele investe, o BNDES pode triplicar o que ele investe. E ainda assim, a gente não vai conseguir chegar no número que a gente tem que chegar para poder, em 10 anos, voltar ao que a gente já foi um dia. De forma que o programa ou o desafio que o Brasil tem na indústria é proporcional ao estrago que a gente fez na indústria. O Brasil fez um estrago monumental no setor industrial. E esse estrago no setor industrial não se deve exclusivamente ao custo do capital. Se hoje o BNDES tiver exatamente o dinheiro necessário para a indústria produzir, ainda assim vão faltar projetos, vai faltar capacidade de produção, vai faltar tudo. Não tem, porque falta o quê? Para a gente atingir essa produtividade, é dinheiro que tem que ser investido, não é só na fábrica para produzir mais produto. Não, porque não tem gente para produzir, não tem mão de obra para produzir, não tem educação, não tem capital humano. O nosso desafio é vencer a burocracia, o nosso desafio é vencer a insegurança jurídica, o nosso desafio é vencer a limitação de mão de obra. Então não adianta nada. Claro que ajuda, mas resolver o problema é diferente. Você tem um cano furado na parede. Você vai lá, quebra a parede, tapa o buraco, está resolvido o problema. Eu estou falando sobre resolver o problema. Para resolver o problema da indústria não basta capital barato, é preciso dar às indústrias condições para que prosperem e produzam, e para isso temos que vencer a insegurança jurídica, a burocracia e uma série de problemas em capital humano. Para falar de alguns, a gente poderia passar horas falando sobre isso. Mas o que surpreende é ver uma autoridade como o vice-presidente da República, que também é ministro disso, porque ele é o ministro do Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e de Serviços, sugerir que se a gente tiver mais dinheiro barato, a gente vai resolver o problema do Brasil. Não vai. E se a gente conseguir mais dinheiro barato no BNDES, sabe o que vai acontecer? Ele será financiado com mais dinheiro caro para outros setores que não estarão protegidos por este programa de desenvolvimento da indústria. Ou a gente baixa os juros de uma forma geral para a economia como um todo, para que os bons consigam acesso ao dinheiro e os ruins consigam se tornar bons, ou então a gente vai sempre depender da generosidade de um banco que só consegue emprestar uma quantidade pequena de recursos, porque o dinheiro não é infinito, esse dinheiro tem uma origem, essa origem tem que ser remunerada, e o dinheiro não dá. Aí é de se perguntar o seguinte: em 1961, numa cidade com 23 mil habitantes, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, 3 pessoas resolveram montar uma fábrica de motores. E viveu essa empresa, de 1961 para cá, todos os dissabores que as empresas brasileiras conheceram nesse período, as indústrias brasileiras conheceram nesse período.
Eu me refiro à WEG, uma empresa de motores, um gigante, que fatura 30 bi de reais por ano, tem fábrica em 15 países e vende para o mundo todo. É um colosso essa companhia. Como é que essa companhia chegou onde chegou? Uma companhia que tem 40 mil funcionários e 4.700 engenheiros. Eu quero destacar os 4.700 engenheiros, porque significa que mais de 10% da mão de obra da WEG é formada por engenheiros. Uma empresa que anunciou no ano passado um plano de investimentos de 1 bi e 200 para expandir operações no Brasil, no México e na Colômbia e aumentar em 50% sua capacidade de produção. Pegou dinheiro no BNDES. A WEG pegou dinheiro no BNDES. Dinheiro no BNDES para descarbonização, para digitalização. Investe. Pegou mais de 100 milhões de reais no BNDES. Mas ela está anunciando um investimento de 1 bi e 200. Ela não consegue viver de BNDES. E o BNDES não pode financiar a WEG em tudo. Porque tem um monte de empresa para financiar. E a WEG, que é uma empresa de capital aberto, aliás, daqui, eu estava olhando dados da WEG, daqui 5 dias ela vai anunciar os resultados dela do segundo trimestre deste ano. E é uma empresa que tem o desafio de enfrentar a burocracia brasileira, que enfrenta a insegurança jurídica brasileira, enfrenta a dificuldade de capital humano, e ela contorna, no caso de capital humano, com formação própria, mas ela está em outros países. E as empresas que não conseguem estar em outros países, como fazem? Como fazem? Como vencer a burocracia que a gente não enxerga o fim desse monstro? Como vencer a insegurança jurídica? A gente vê os integrantes do Poder Judiciário dando palpite sobre tudo, menos sobre o que eles podem fazer para dar segurança jurídica ao país. A gente vê os governantes, o Geraldo Alckmin, o Lula, os Bolsonaro, essa gente toda, falando sobre tudo, dando palpite sobre tudo, no mundo inteiro. Como é que resolve o problema da Ucrânia, como é que resolve o problema da Rússia, como é que resolve a guerra no Oriente Médio, tá? E não vê esses camaradas tentando enfrentar a fúria legiferante que impera nesse país. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, falando sobre todos os assuntos. Mas a gente não vê um esforço para contenção legiferante, para poder segurar essa vontade de mudar tudo o tempo inteiro. Eu não me refiro a uma reforma tributária, essa tem que mudar mesmo. Mas eu me refiro a normas que vão sendo alteradas o tempo inteiro. Então, empresas como a WEG, e eu estou citando uma, poderia citar outras, mas empresas como a WEG, quando saem do país, ganham um alívio. Aí vão dizer, não, mas é tudo o problema do capital caro. Se a gente for resolver o problema do capital, vamos resolver 99% dos problemas. Não, não vamos resolver 99% dos problemas. Não vamos. Isso é mentira. Basta ver que empresas do mundo inteiro estão saindo da China para a América Latina e estão preferindo o México para montar suas empresas, suas fábricas, para não ficar dependendo só da Ásia. E elas não estão vindo para o Brasil. E não é porque o capital é caro, porque essas empresas têm acesso a capital de fora. Mas é a infraestrutura, é a segurança jurídica, é a burocracia, são as coisas para as quais o Geraldo Alckmin não olha, porque senão vai dar muito trabalho e a gente vai ver o estrago que a gente fez no Brasil ao longo dos últimos anos, décadas, de como a gente, desde que iniciou o processo de industrialização no Brasil, lá no início do século passado, e catapultou nos anos 60, 70, como desde então a gente só fez lambança. O regime militar prestou um desserviço à indústria nacional, ao fechar tudo. E falar, os meus bebezinhos aqui vão ser protegidos e vão poder produzir bonito. E quando abriu, explodiu tudo, porque daí a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia comer de garfo e faca, a gente não sabia nada. Aí abriu e começou a entrar em produto, empresa de tudo que é lado, e nós tomamos um couro, porque a gente estava tudo protegidinho, parecia brilhante, burrice, fomos burros, devemos isso ao regime militar,
Parabéns, generais. E, para quem olha para trás, fala, naquele tempo é que a gente era bacana. Não, naquele tempo, na adolescência, é que a gente produziu a distorção. Ali está o início da distorção. E quando a gente fez a Constituição, e quando a gente, de lá para cá, abriu a economia, foram erros atrás de erros. E entre os grandes erros, a política de campeões nacionais. Um grande erro do Brasil democrático. Então agora a gente escolhe quem vence, quem perde, quem fica pelo caminho. Agora eu quero indústria naval. Daí vamos fazer indústria naval. Tudo tirado do bolso do colete. E se eu não sou indústria naval, eu estou frito? Por que a inovação surge nos Estados Unidos? A gente já falou disso aqui. Por quê? Porque eles falam inglês? Isso é ridículo. O inglês a gente aprende. Não é porque eles falam inglês. É porque lá existe um caldo de cultura que favorece a produção e a produtividade. E aqui existe um caldo de cultura que favorece a burocracia e a improdutividade. Aqui a gente não consegue produzir. Aqui a gente não consegue respirar. Aqui o dono do capital é visto como bandido pela Receita Federal, é visto como um bandido pela sociedade, é visto como bandido pelo Ministério Público. E eu não me refiro a Lava Jato, não. Eu me refiro ao seguinte, está abrindo uma planta, já abre uma ação civil pública, já faz não sei o quê, é um inferno. As grandes empresas que trabalham aqui, trabalham lá fora, tem o grosso, estou falando das multinacionais, tem o grosso do faturamento fora e o grosso dos problemas aqui dentro. Com ações e mais ações, com o Poder Judiciário que fica enchendo o saco, o Ministério Público fica enchendo o saco, com os órgãos de controle que ficam enchendo o saco, todos sob o argumento de que estão fazendo bem e as empresas estão fazendo mal. Sim, porque as nossas empresas são empresas bandidas, né? A VEG é uma empresa bandida. Pelo amor de Deus, ia ser o orgulho do país que tivesse outras, e temos várias empresas, várias, a gente poderia citar várias, podemos fazer um programa aqui só citando casos extraordinários de pessoas que vencem as adversidades. Mas não será com o dinheiro barato do BNDES, porque o BNDES não tem capacidade de emprestar o dinheiro do tamanho que a indústria precisa. Então, ao contrário do que disse o seu Geraldo Alckmin, pelo amor de Deus, para de prestar desinformação para a sociedade. O Brasil precisa de um programa de respeito para reindustrializar essa nação. Não será com um dinheirinho do BNDES, 10 bi, 20 bi, 15 bi, não vai resolver. Nós precisamos de 460 bilhões de reais por ano durante 10 anos. Esse é o tamanho do nosso problema para começar a jogar e voltar a ser o que fomos numa lamentável produtividade de 55% da produtividade americana. Temos 20%. Eu não sei se você concorda ou discorda, ou se concorda com o Geraldo Alckmin, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.